Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai conversar sobre os verbos de ligação. A gente tem uma aula elaborada para o 7º ano nessa semana de 17 de agosto a 21 de agosto. E aqui eu já começo mostrando para vocês esse símbolo, né, do quebra-cabeças, dessa peça aqui, que é justamente o que o verbo de ligação vai fazer dentro da nossa frase, dentro dos nossos trechos de texto, tá? Dentro daquilo que a gente estiver usando como exemplo. Então, o verbo de ligação tem essa função, como o próprio nome diz, de ligação. Tudo bem? Aqui eu trago para vocês um trecho de uma mensagem de Mário Quintana, que é esse da fotografia, para a gente estar analisando o verbo de ligação dentro dela. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. Então, esse é um trecho do poema Deficiências, de Mário Quintana. Aqui, percebam comigo que a gente tem o verbo ser, tá? Tanto conjugado no singular, que é o é, como na última frase, são, miseráveis são, que já seria o plural. Percebam comigo que se eu for ler com vocês de novo essa mensagem, pulando, né, saltando ali os verbos de ligação, que eu estou falando já que são para vocês, não vai fazer falta para eu entender a mensagem. E essa é a função do verbo de ligação. Ele não traz informação nova para a nossa sentença, para o que a gente estiver lendo. Ele só funciona desta maneira, de uma forma estética, para organizar, para harmonizar a nossa frase, a nossa oração, tá? Ele não traz informações novas. Eu vou mostrar para vocês através desse exemplo aqui. Eu vou ler novamente as duas primeiras frases da nossa mensagem e vocês vão ver como vocês conseguem compreender perfeitamente o que eu estou lendo. Deficiente, aquele que não consegue modificar a sua vida. Louco, quem não procura ser feliz com o que possui. Como eu falei para vocês, o verbo de ligação não traz informação nova, ele apenas organiza melhor a frase. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Eu estou dizendo para vocês que o verbo ser, né, que é o verbo que está conjugado como é e são, é o principal verbo de ligação, mas existem outros exemplos. Miseráveis estão todos aqueles que não conseguem falar com Deus. Posso fazer a mesma coisa, ler esta frase sem o verbo. Miseráveis todos aqueles que não conseguem falar com Deus. E assim temos outros exemplos. O verbo parecer, o verbo continuar, o verbo ficar, nesse sentido, o verbo tornar-se. Então a gente vai vendo que existem vários verbos de ligação. E dentro desses, os principais que eu trago para vocês dentro desse exemplo é o verbo ser, estar, parecer, continuar, ficar e tornar-se. Nós temos outros, tá, gente? Permanecer. E existem outros verbos que também funcionarão como verbos de ligação. Todas as vezes que vocês perceberem que um determinado verbo tem essa função de organizar, arrumar a frase, mas não faz falta para a informação, tá? Não altera a informação da frase, este verbo é um verbo de ligação. Então, agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode reconhecer um verbo de ligação, tudo bem? Então, ele vai indicar estado, ou seja, se ele não vai indicar nenhuma ação, nenhuma informação nova, ele vai mostrar para a gente principalmente como algo é, como ele se parece, tudo bem? Não possui significado, justamente por isso. Se ele mostra apenas o estado, ele não trará um novo significado. E ele vai ter a função de ligar o sujeito ao seu predicativo. O que é predicativo dentro de uma frase ou dentro de uma oração? Ela é aquela informação que se refere à qualidade do sujeito, mas que vai aparecer dentro do predicado.
tá bom? É sempre uma qualidade, uma informação sobre o sujeito que vai aparecer depois do verbo. Tudo bem? Então, continuando aqui, gente. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. O estudante está preocupado. Se eu retiro ali esse verbo, se eu pulo esse verbo, o estudante preocupado, eu consigo entender totalmente a mensagem, tá? O estudante está preocupado. Tem o sujeito e tem o predicativo, como eu comentei com vocês, que é a qualidade, tá, do sujeito. Então, lá, preocupado, quem é que está preocupado? É o estudante. O estudante é sujeito. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um verbo de ação funcionando como verbo de ligação. Isso aqui é muito importante. E vocês vão ver, por exemplo, que aqui eu tenho o verbo andar. Quando eu digo o estudante anda preocupado, o foco não é na ação. Tenham muita atenção nisso. Neste caso, o verbo andar não indica que ele anda de verdade. Aqui, isso significa que ele está preocupado. Então, tanto faz dizer que ele está preocupado ou ele anda preocupado, estes verbos não são importantes nesse contexto. A palavra mais importante nesse contexto é a palavra preocupado, que traz a real informação sobre o estudante, tá? Então, aqui tanto faz usar o verbo estar, como eu posso usar aqui no último exemplo, o estudante parece preocupado. A palavra mais importante ainda continua sendo o predicativo. Então, qual é o verbo que faz a ligação entre o sujeito e o seu predicativo? É o verbo de ligação, tá? Se eu leio essas 3 frases tirando o verbo, ela não muda. O estudante preocupado, estudante preocupado, estudante preocupado. Então, o verbo nesse contexto não traz informação nova nenhuma para a gente. Tudo bem? Então, para a gente fechar, eu trago para vocês aqui alguns exercícios, uma proposta bem simples. Primeiro, que vocês anotem no caderno os verbos de ligação que foram trabalhados nessa nossa videoaula. Depois, que vocês pesquisem e copiem no caderno uma mensagem diferente, assim como eu procurei esse trecho, uma mensagem bonita que possua pelo menos um exemplo de verbo de ligação. E depois que vocês criem uma frase, baseadas nesse exemplo que eu trabalhei com vocês, onde o verbo andar esteja indicando estado, tá? Onde o verbo andar não traga a informação de se movimentar, de ação mesmo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada!